Você quer ser um dos primeiros resultados no Google? Beleza, mas antes disso você precisa entender como fazer um planejamento de palavras-chave. E é isso que eu vou te ensinar aqui hoje e ainda vou te dar algumas dicas. Então, quando a gente trata de palavras-chave, né, planejamento de palavras-chave, a gente vai estar buscando justamente entender se as palavras-chave que a gente já conhece são as palavras-chave que o nosso público busca, e caso a gente ainda não conheça as palavras-chave desse público, a gente acabe descobrindo, entendendo o que ele busca, como que ele busca, justamente para que a gente possa fazer bons anúncios, anúncios que falam a língua do nosso cliente, e também para que a gente possa produzir também artigos com as palavras-chave específicas do público que você trabalha. Então vamos lá, a gente vai aqui direto agora para a ferramenta. Para fazer um bom planejamento de palavras-chave, o ideal é que você utilize o Google AdWords, que é justamente onde você tem a melhor ferramenta para descobrir essas palavras-chave, mas eu também vou dar uma dica no fim de um outro software que pode dar um pouco mais preciso as buscas assim, e também é interessante para tu avaliar um pouco melhor essas palavras-chave. Mas vamos partir aqui então para a parte do AdWords. Chegando aqui no AdWords, então isso aqui é o início do AdWords, né? Geralmente quando tu entra numa conta, tu tem que ter uma conta do Google com AdWords, né? Se tu quiser uma conta do Google, tu tem uma conta no AdWords, só acessar ali. E daí caso você queira fazer esse planejamento no início, você vai cair aqui já nas campanhas, geralmente não vai ter nada aqui, mas você pode vir direto aqui para ferramentas. Clicando em ferramentas, você vai em planejador de palavras-chave. Então aqui, chegando aqui, você vai ter essa página aqui, legal? Então aqui a ideia é que para quem já tem algumas palavras-chave, a gente use essa segunda opção aqui. E para quem ainda não tem palavras-chave ou tem poucas, você pode usar essa primeira opção. Você pode pegar, por exemplo, uma frase que identifique seu produto ou teu próprio site, e ele vai dar boas palavras-chave para você utilizar ali, que vão fazer sentido e vão achar as pessoas que são potenciais clientes. Chegando aqui, então, vamos usar a segunda opção, que é a mais interessante, que é justamente para fazer um planejamento. Aqui eu vou dar o exemplo de um software para academia. Por exemplo, então, palavras que seriam para software de academia seriam software para academia, software de academia. É interessante utilizar variações também, gerenciamento de academia, CRM para academia, porque o software geralmente tem um CRM, né, um Customer Relationship Management, é justamente para relacionar com o seu cliente. Então, geralmente os softwares têm isso. Então, a gente tem isso. A gente pode também buscar algo como software para box, CrossFit software, entre várias outras palavras, né? Essas são as palavras-chave mais amplas desse tipo de serviço. Então a gente poderia ver aqui, ou a gente pode fazer o upload, caso você tenha um Excel, por exemplo, ou até qualquer arquivo de texto que tenha as palavras-chave, você pode fazer um upload aqui, ou você pode também escrever aqui como a gente fez. Uma das coisas interessantes que tem aqui, obrigado. E também aqui, a gente, fora essas duas opções, a gente tem aqui a segmentação. Então aqui na segmentação a gente pode tanto pesquisar para Brasil inteiro, no caso aqui do software para academia seria no Brasil inteiro mesmo, ou você poderia, por exemplo, colocar no Rio Grande do Sul, ele vai achar aqui, daí tu pode anunciar não, mas entender as buscas, né, para o Rio Grande do Sul, São Paulo, etc. Então a gente pode deixar aqui, por exemplo, só o Brasil, dar um salvar aqui. Por exemplo, aqui uma palavra-chave negativa interessante, eu tinha adicionado anteriormente, seria problema em software de academia, por exemplo. Então a gente pode utilizar isso. Dá uma busca aqui, a gente deixa o período de 12 meses para a gente entender também uma média mais real, assim. E aqui a busca sempre no Google para entender certinho a questão do search mesmo, né? Que tu pode fazer anúncios depois para essas palavras-chave que tu escolher aqui. Então a gente vai dar um exibir volume de pesquisa e vamos entender o que acontece aqui na sequência. Por exemplo, aqui então, a gente tem as nossas palavras-chave e ele nos dá aqui alguns resultados bem interessantes. Por exemplo, uma palavra de software para academia, né? Essa palavra aqui já é muito abrangente, é muito fácil de ser buscada e no caso aqui a gente vai ter uma concorrência muito alta para isso. Então a gente tem 390 pesquisas mensais, que é bastante interessante. Você consegue ver que o lance que ele vai dar, né? O lance pelo clique já é bem alto, né? Que então é R$ 4,11. Então tu já consegue aqui começar a ter uma base assim de quanto que vai te custar o clique, e isso aqui é mais ou menos, né? Então depende um pouco, tu pode começar, alguns critérios de relevância, que eu vou falar um pouco mais na frente, também é interessante. A questão da concorrência é muito importante, porque a gente vê que
essas palavras mais genéricas, assim, a gente vai ter as buscas mais concorridas, né? Então, uma coisa muito interessante é que a gente utilize palavras de cauda longa. Um exemplo legal aqui poderia ser, no caso do software de academia, poderia ser programa para academia de musculação, por exemplo. É uma palavra de cauda longa, provavelmente vai ter poucas buscas, mas a ideia é que você encontre muitas palavras com poucas buscas de cauda longa, que você vai pegar pessoas mais específicas, que sabem até um pouco mais da tua solução, e assim tu consegue ter um resultado nessas palavras que tem menor busca, né? E tu consegue ter tanto resultado quanto tu anunciar e ficar concorrendo em cima de uma palavra tão genérica, né? No caso aqui, ó, programa para academia de musculação, você vê que tem apenas 20 buscas de pesquisas mensais, né? Então são poucas buscas, mas quando tu tem 10, 20 palavras-chave desse tipo, palavras-chave de cauda longa, tu vai ter bastante visualização no mês, né? Apesar de que nesse caso aqui, esse ainda é uma palavra-chave com bastante concorrência, né? Mas a gente vai descobrindo essas palavras-chave e vai melhorando esse sistema, né? Uma coisa muito importante é que você não precisa achar que você tem que sempre estar dando o maior lance, porque, se eu der o maior lance, então eu vou botar um lance de R$20, que eu vou ser o primeiro sempre, eu vou ser sempre o clicado. Isso não é bem assim que funciona. O lance é apenas um dos indicadores que o Google considera para colocar o teu anúncio em cima, sendo o primeiro e aparecer mais vezes para as pessoas. O que é interessante é que você tenha um bom direcionamento, né? O teu site tem que fazer sentido com o que tu está anunciando, ele tem que ser rápido, as palavras-chave têm que fazer sentido com o que a pessoa está buscando. Tudo isso vai te dando uma pontuação de relevância. Quando tu vai fazer um anúncio, por exemplo, ele te dá ali uma pontuação de relevância e tu consegue ver alguns critérios que tu pode melhorar, mudar, para cada vez mais estar pagando menos e aparecendo mais. Então, isso é bem interessante, que tu pode trabalhar tendo um bom ambiente, né? Um bom lugar onde a pessoa, quando ela clicar, vai cair. Então, isso vai te ajudando com isso. Uma outra coisa legal, vai te ajudando com esse posicionamento para diminuir esse lance também e baratear um pouco isso. Uma coisa interessante também das palavras-chave, como eu disse no início, é dos artigos, né? Então, digamos que tu elenque aqui algumas palavras-chave, então tu vai ter aqui várias palavras-chave que tu vai poder fazer artigos que batam bastante nessas palavras-chave. Então, tu pode fazer um artigo, nesse caso aqui, por exemplo, um artigo falando sobre gerenciamento de academia. Tem poucas buscas aqui, mas é uma palavra que dá para se ranquear também, e tu consegue começar a ter mais acessos orgânicos também nas palavras-chave do teu negócio. Uma coisa também que é uma dúvida bastante perguntada pelas pessoas, assim, uma dúvida recorrente, né? É justamente de quantas palavras-chave eu tenho que ter. Então a gente geralmente, quando a gente vai fazer ali para entender bastante do nosso público em geral, a gente geralmente pega em torno de 10, 20, ali no máximo 30 palavras-chave entre palavras-chave genéricas e cauda longa, ali que já é bem interessante, que a gente consegue ter uma gama bem legal de opções para trabalhar, né? Então de 20 até 30 ali palavras-chave é bem interessante, já dá para trabalhar legal. Uma dica bem interessante que eu posso passar aqui também, que é legal, além do AdWords, tu pode ver também pelo SEMrush aqui, ó. Se a gente carregar aqui o SEMrush, você vai ver que a gente tem esse kit de ferramentas integradas de marketing, que eles se autodenominam, né? Então a gente consegue vir aqui e ter outras ideias de palavras-chave. No caso, por exemplo, a gente pode botar aqui software para academia, que é o que a gente estava utilizando no nosso teste ali, no nosso tutorial. A gente consegue ver aqui no software de academia e ele vai dar diversas outras informações que a gente consegue ter com dessa palavra, né? Além de palavras-chave que ele vai dar assim, de correspondência, né? Palavras-chave que as pessoas buscam junto, outras palavras-chave mais relacionadas. No caso aqui, ele dá o exemplo de academia software, que é uma palavra que o pessoal busca também. Ele já dá, no caso aqui, em dólar, o CPC, né? O custo por clique dessa palavra no geral. Nesse caso aqui, tu não consegue ter um relatório muito completo, porque ele é um software pago, né? Mas é bem interessante, pode servir pode ser uma grande fonte de palavras-chave aí para tu buscar e entender um pouco melhor quais são boas palavras-chave para o teu negócio, né? E se tu quiser também comprar esse software, é bastante indicado, que tu consegue ter várias outras informações além das palavras-chave, que é bem legal para fazer bons artigos, para fazer bons anúncios no Google. É bem interessante.
Bom, pessoal, então no mais é isso. Esse foi o vídeo sobre planejamento de palavras-chave, como fazer o seu, né? Eu acredito que eu tenha tirado todas as dúvidas. É um tópico bem simples, mas tu vai ver que se tu fizer isso certinho, ele vai ser muito importante para o teu negócio, vai ser muito interessante de tu ter um certo, um bem feito, que assim tu consegue entender melhor o teu público e consegue fazer bons anúncios, consegue produzir bons artigos e ter uma linha editorial certinha que tu consegue realmente trazer algo que seja relevante para o teu público, né? Bom, se esse vídeo fez sentido para ti, conseguiu tirar as tuas dúvidas, deixa aí o teu like ou o teu dislike, caso não foi legal, faltou alguma informação, por favor, comente aqui embaixo se você gostou ou não, se foi esclarecedor. A gente sempre gosta do feedback e é muito importante para nós. Vou te convidar também para aqui na descrição, a gente tem o link da aplicação, onde tu consegue ter o nosso curso que a gente está desenvolvendo, que tu já pode fazer parte da nossa primeira turma, que vai ser bem interessante, que é onde a gente vai estar realmente trazendo os nossos conhecimentos do mundo do marketing em geral. Então tu vai ter lá conhecimentos como esse, de palavras-chave, de como fazer um bom planejamento, tudo que engloba um projeto, tudo que a gente sabe vai estar lá. Convido tu para clicar aí embaixo agora e ver. Caso você tenha alguma dúvida ainda, cara, pode deixar um comentário aqui embaixo. No nosso site lá tem todos os nossos contatos, e-mail, tudo o que tu precisar para falar com a gente vai estar disposto aqui a te responder. Eu sou o Guilherme Lippert, sócio executivo da V4 Company, e o nosso negócio é vender o seu.